Olá, professora, e a todos que estiverem vendo esse vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos também são chamados de ciclos da matéria. Se tratam de processos naturais de ciclagem desses elementos, ou seja, seria a passagem desses elementos do meio ambiente para os seres vivos e aí de volta para o meio ambiente. Por isso, então, que eles são chamados de ciclos biogeoquímicos, exatamente por envolver esses fatores bióticos e abióticos. E como é que ocorrem esses processos? Esses elementos eles são absorvidos pelos seres vivos, em geral na sua alimentação, e aí eles são responsáveis por reações químicas que são fundamentais para a sobrevivência dos organismos. Em seguida, esses elementos eles retornam ao ambiente através de vários processos que podem ser citados aqui a decomposição, por exemplo, a transpiração, a respiração e até mesmo a eliminação de fezes. E aí, dentro desses processos, podemos citar os fenômenos de óxido-redução, ou seja, a oxidação e a redução, sendo a oxidação o processo em que um átomo ele fornece elétrons e a redução aquele processo em que o átomo ele recebe esses elétrons. Os ciclos biogeoquímicos eles são classificados em dois grupos, o ciclo gasoso e o ciclo sedimentar. O ciclo gasoso a gente pode citar elementos como o nitrogênio, o hidrogênio, o carbono. E o ciclo sedimentar a gente pode citar elementos como o fósforo e o enxofre, por exemplo. Cada elemento ele possui seu próprio ciclo e alguns ocorrem em períodos relativamente curtos e outros períodos muito longos. Como se sabe, existem vários elementos na natureza e aí ficaria extenso demais explicar cada elemento em um único vídeo. Por isso vamos pegar como exemplo o nitrogênio. Vamos entender um pouco o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, o ciclo dele começa com a transformação do nitrogênio molecular da atmosfera em outros compostos nitrogenados. Essa transformação ela é denominada de processo de fixação, que pode ser físico, pode ser feito industrialmente ou biologicamente, que é o processo mais comum que se ocorre na natureza. Vamos nos concentrar aqui nos processos físicos e biológicos. Afinal de contas, a gente está aqui para entender como é que funciona esses ciclos na natureza. A fixação física do nitrogênio ocorre quando faíscas elétricas ou relâmpagos entram em contato com o nitrogênio, o que causa a formação da amônia. A fixação biológica, ou biofixação, se preferirem chamar dessa maneira, é a fixação do nitrogênio por micro-organismo, sendo essa a forma mais comum, como eu já falei antes. Nesse tipo de fixação, as bactérias podem converter o nitrogênio gasoso em amônia ou em íons de amônio. Essas bactérias geralmente estão associadas a nódulos presentes nas raízes das plantas leguminosas, que ao morrer, essas plantas liberam o nitrogênio de suas moléculas orgânicas na forma de amônia. Agora que a gente viu um pouco como é que ocorre o processo em um desses elementos, dá para entender basicamente como é que esse processo nos outros elementos. Afinal de contas, são processos extremamente essenciais. Como foi possível observar, o ciclo de cada elemento ocorre em etapas. Alguns elementos, como já foi dito anteriormente, levam pouco tempo para completar o seu ciclo, outros elementos, principalmente os do grupo sedimentar, levam muito mais tempo para completar o seu ciclo. Os ciclos eles garantem que os elementos estejam sempre disponíveis na natureza, se tornando então algo completamente fundamental, porque alguns elementos eles são essenciais para os seres vivos. Eles são de uso constante. Consequentemente, a falta ou a insuficiência desses elementos poderia ocasionar a extinção da espécie, de outras espécies, no caso, de várias espécies. Em um ecossistema natural, sem a intervenção do homem, por exemplo, esses ciclos eles permanecem em um constante equilíbrio. Mas a intervenção humana no meio ambiente ela altera essa ciclagem dos elementos. A poluição, a extração de minerais, a agricultura, a produção de energia, esses são exemplos mais clássicos da nossa interferência nos ciclos biogeoquímicos. E é aí que mora a importância de se conhecer o funcionamento desse processo essencial. Conhecer e avaliar os ciclos biogeoquímicos é importante para prever o impacto ambiental de alguma atividade, por exemplo, atividades agrícolas ou
alguma implantação de uma usina hidrelétrica, por exemplo. Então é isso, gente. Isso foi um pouco mais sobre os ciclos biogeoquímicos e a importância deles. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, compartilha. Muito obrigado e até a próxima. Riders on the storm.